Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E essa semana foi uma semana empolgante, né? Tivemos payroll na sexta-feira, mas o que realmente fez a diferença foi rompimento do ouro, que foi embora, acima já de $2.300. A prata fez o rompimento daquele triângulo, aquele afunilamento ali, pegando muita energia, e agora, se ela não vier para dentro daquele triângulo novamente, segura que ela vai embora. E no Brasil, o que mais importa para a gente foi o rompimento do dólar, né? Então o dólar finalmente saiu daquela consolidação e, conforme a gente esperava, foi para cima e não para baixo, né? Então agora o dólar abriu espaço aí para subir e o nosso Ibov continua ali na zona do Deus me livre, mais uma semana de baixa, testando o fundo da consolidação, principalmente o índice, com toda a cara que vai perder o fundo, né? E nós temos aí os dados dizendo que grandes culpados disso são os investidores estrangeiros. Esse ano aqui nós estamos tendo uma fuga de capitais, isso daí não necessariamente por conta de decisões do governo brasileiro, de ministro da Fazenda, tal, isso daí influencia também, mas principalmente por causa de contexto de mercado, né? Então, essa semana no mercado internacional nós tivemos uma semana de correção, a tendência continua de alta, mas foi uma semana de correção, e obviamente como subiu demais, todo mundo fica mais com o pé atrás, né? Começa a colocar dinheiro no bolso, diminuir as posições nos ativos de risco, transferir um pouco mais para a renda fixa, que o juros está alto, né? Então, o que acontece é que o Brasil é uma das primeiras vítimas do capital estrangeiro entre encerrar uma ação que ele tem da Apple ou encerrar um investimento no Brasil. Obviamente ele vai encerrar primeiro o investimento no Brasil e deixa a Apple por último, né? Então, o que está acontecendo é isso daí, tá bom? E aí a gente tem essa fuga de capitais, o que leva o dólar para cima e o nosso índice para baixo. Além disso, nós vamos ter aqui hoje o Momento Economês, onde nós vamos falar sobre esse rompimento do ouro. Então, nesse rompimento do ouro, nós vamos falar sobre projeções, o que aconteceu em momentos históricos, né, anteriores, onde o ouro fez rompimentos, né? Então, a relação desse rompimento do ouro com o que está acontecendo na economia naquele momento, o que está acontecendo com os juros e com a inflação. Então, é bem interessante as mensagens que o ouro nos dá, e ele está nos dando uma mensagem muito forte. Então, nós vamos ver isso daí no Momento Economês. E também, não posso deixar de falar que na sexta-feira nós tivemos ali a nossa live histórica, eu e Fernando Modé, fizemos uma live contando a nossa história, né? Tão pedida, né? Faz tempo que o pessoal pedia pra gente e nós nos organizamos para fazer. Então foi sexta-feira e aí nós falamos sobre a nossa história antes da bolsa, como é que a gente se conheceu, como é que a gente montou a comunidade, os nossos tropeços na bolsa e na vida. Então ficou bem legal, é um vídeo mais longo, quase 2 horas aí de live, porque é muita coisa, muita história para contar, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês o link, para quem não viu ainda, vale a pena assistir, porque tem muito ensinamento ali sobre Bolsa de Valores no meio da nossa história, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo de Apare Agora, deixe seu like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E se inscreve também lá no Instagram, @mfmodé, para curtir a melhor live de abertura do Instagram todo dia às 8h15 da manhã. Então, turma, começando aqui com o mapa de calor do mundo, nós tivemos uma semana aqui meio de lado, né? Você vê que tem gente que está para cima, gente que está para baixo, né? Mas nos principais índices nós tivemos correção. E o Brasilzão aqui está para baixo, né? Já no S&P 500, uma semana mais para baixo do que para cima. Você teve alguns caras aqui, como a Meta, né? Que fez um rompimento e continua lá no topo histórico, fez uma bela de uma semana, mas a maioria dos ativos ficaram para baixo. O destaque são as empresas de energia, né? Principalmente as petroleiras, porque esqueci de falar, além do ouro, o petróleo também fechou acima dos $90, já tínhamos cantado essa bola, né? E não foi surpresa para quem está aqui direto. Indo agora para os gráficos, nós temos aqui o VIX, que fez, olha, uma bela de uma semana aqui de alta, né? Então fechou aqui na casa dos 16 pontos, e isso daqui ainda pode ser que volte, né? Mas se ele resolver
fazer uma perna aqui para cima e vir testar aqui os 22, né, essa nova resistência, aí nós podemos ter uma correção mais forte do mercado americano. Tá? Então, isso aqui tem que ficar no radar. Olhando aqui os juros, nós também tivemos uma semana de alta, tá? Por quê? Por causa dos relatórios, duas coisas, né? Os relatórios de inflação, que indicam que a inflação ela tá difícil dela ceder e voltar lá para os 2%, que é a meta do Fed. E também tivemos notícias, né? O Fed, um presidente do Fed falando que, não o Jerome Powell, um dos Feds federais, estaduais, falando que é bem possível que não tenha cortes de juros esse ano. E aí o mercado reagiu aqui com juros para cima. Aqui no mercado europeu, os juros também teve uma semana de alta, mas não fez pivô de alta como o americano, porque aqui na Europa a economia já está mais fraca, né, e a inflação mais controlada, e então a perspectiva de corte de juros é maior, tá bom? Indo agora para o S&P 500, nós vemos aqui que, olha, teve uma semana de baixa, mas, como eu falei no vídeo da semana passada, né, no Momento Economês, nós temos aqui uma tendência muito forte, né? Então, olha, teve uma semana de baixa, deixou uma sombrinha aqui, não perdeu fundo, né? Ainda tem essa barra aqui de compradores reinando aqui, né? Esse canal. Então, assim, se a gente não tiver um VIX ou alguma coisa extraordinária, né, para começar uma correção, isso daqui foi só mais uma semana aqui de correção, ele pode lateralizar aqui um pouco e depois continuar para cima, tá? Não tem nenhum sinal de reversão de tendência ainda, tá bom? A mesma coisa aqui a Nasdaq, né? A Nasdaq, nós temos dois jeitos de ver, né? Um jeito aqui, tem essa linha de tendência aqui, começou a violar, não sei o quê. Esse é um jeito de ver. O outro jeito de ver é, olha, isso daqui está no topo histórico, né? Fez uma consolidação porque subiu demais, né? Desde esse rompimento, tal, tá pegando uma energia e a qualquer momento esse negócio rompe. Então, assim, se tiver que apostar na tendência ou contra a tendência, eu sempre vou apostar na tendência. Então, até prova em contrário, esse negócio ainda está para cima, tá bom? A mesma coisa o Dow Jones. Dow Jones também, olha, fez uma semana aqui, nossa senhora, uma semana de correção absurda, olha só, tal. Mas ó, nas 2 semanas anteriores também fez um movimento de alta absurdo. E ele se segurou aqui, né? Lembrando, isso daqui, olha, é o alvo de 100% de FIBO deste pivô de alta. Então ele ainda está trabalhando acima desse alvo. Então, assim, é difícil falar que esse negócio aqui está preocupante, né? Por enquanto ainda não. Podemos ter mais uma semana de baixa, podemos ter alguma coisa diferente, alguma notícia, mas até o momento eu ainda não me preocupo aqui com essa tendência, tá? Mesma coisa que o Russell 2000, fez uma semana aqui de engolfo, mas continua aqui fazendo topos e fundos ascendentes, está trabalhando acima dessa resistência que foi vencida, então não dá para falar nada de reversão. Se ele voltar aqui para dentro desse retângulo, aí a gente muda de conversa, tá bom? Indo aqui para a Europa, nós temos o DAX alemão, que olha, depois de ele ter feito aqui esse rompimento do topo histórico, ele chegou aqui nesse alvo de 100% de FIBO desse pivô aqui, né? Então, o que acontece? A semana passada ele passou até desse alvo, né? E essa semana aqui deu uma voltadinha. Então, olha, nós temos aqui, sei lá, mais de 10 semanas aqui com candles de alta, né? E aí vem uma semana e faz um candle de baixa, o pessoal já fica todo preocupado, né? Não é assim. Se por um acaso ele fizer alguma coisa parecida com essa daqui, ele vai, no gráfico diário, vai dar os sinais. E aí nós vamos avisar aqui, por isso que nós estamos aqui todo dia fazendo abertura de mercado, né? Mas por enquanto não tem nada para se preocupar. A mesma coisa Reino Unido, né? Chegou aqui no topo histórico, 8 mil pontos, é difícil de passar. Então está pensando aqui o que vai fazer, se vai passar ou se vai segurar. A França fez aqui um candle onde engoliu as 2 semanas anteriores, tal, mas olha, ainda está acima desse daqui. Lembrando, também aqui, olha, passou no primeiro alvo deste pivô aqui, né, o 61,8, e chegou quase no 100% aqui. Então, não dá para falar que isso daqui é alguma coisa preocupante em um gráfico desse, né? Continua a tendência de alta. Indo agora para a Ásia, nós temos aqui o Japão.
o Japão está na região de topo histórico, né? Então, pode acontecer duas coisas aqui, né? Nós podemos ter uma reação aqui e ele voltar um pouco, talvez procurar. Eu ainda não desenhei isso daqui porque eu não estou preocupado, tá? Se perder esse fundo, aí a gente faz aqui um Fibonacci desse negócio para ver até onde pode ir, né? Essas linhas que estão aqui são linhas de projeção de pivô de alta do rompimento que ele fez. Agora, por enquanto, isso daqui pode ser só uma pensada que ele está dando aqui no topo histórico, né? Normal, né? Fez um belo de um movimento, olha aqui, anteriormente ficou um tempão aqui nessa região. Ele pode ficar um tempão aqui nessa região para pegar energia para fazer um próximo rompimento. Então, ainda nada para se preocupar no Japão. A China continua aqui sem saber se vai reverter essa tendência ou se vai continuar caindo. A tendência da China é de baixa, né? Então, o que ela está fazendo é uma reação a esse fundo aqui, para ver se vai fazer um fundo duplo. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, olha, a outra vez que veio aqui nessa região, olha só como reagiu. Em uma semana já fez um engolfo e depois, olha, foi uma semana atrás da outra indo embora. Agora aqui, ela chegou, reagiu aqui uma semana, né? E aí, ao invés de subir, o que está fazendo aqui? Está fazendo uma bandeirola, né? Isso aqui não está com cara de que quer fazer um movimento desse. Isso aqui está com muito mais cara que esse negócio vai acionar essa bandeira e vai continuar caindo, né? Quando o ativo quer subir, ele demonstra força. Não é o que a China está mostrando aqui, tá bom? Então, de novo, tendência de baixa, a tendência está prevalecendo aqui na China. Mercados emergentes continuam aqui na mesma região, não aconteceu nada essa semana, né? O nosso EWZ, com toda a cara que vai perder aqui, lembrando, né? Nós estamos aqui nesse afunilamento de muito tempo, né? Desde lá de 2008 vem essa linha aqui, e agora nós temos essa situação onde novamente ele tocou nesta linha e reagiu para baixo, né? Então vem aqui, deixou um topo mais baixo e agora praticamente podemos dizer que está acionando aqui esse pivô de baixa, né? E aí a próxima região é aqui nos 29 e 30 mais ou menos, né? Nós estamos aqui perto dos 32. Então assim, não está bonito esse negócio. E eu sempre digo, né? Lembrando, o EWZ é cotado em dólar, então é o nosso IBOV cotado em dólar. Então, se o dólar continuar subindo, que é o mais provável, né, o dólar em relação ao real, esse negócio aqui vai cair, é inevitável, né? Indo aqui para o CRB. O CRB está imparável, tá? Então, olha, eu vou até tirar esse canal. Lembra, eu sempre falo desse negócio aqui, dessas projeções, né? Então, quando ele fez esse rompimento, a projeção desse rompimento é dobrar o canal. E ele já passou aqui, já violou esse negócio aqui, esse canal aqui já pode ser apagado, tá bom? Porque já foi, né? Agora, o que está reinando é esse pivô de alta aqui, né? Então, vem aqui. Então, por isso que eu já coloquei aqui as projeções de Fibonacci. E quando a gente coloca aqui, quero mostrar para vocês mais no longo prazo, essas projeções de Fibonacci, olha só que interessante. Nós temos aqui o alvo deste pivô aqui. O primeiro alvo está aqui na região dos 310, aonde a gente chega aqui nesta região. E depois o segundo alvo está aqui nos 320, onde a gente chega aqui nessa região de resistência que é o topo. Então agora o mais provável é esse CRB aqui vir nessa direção, né? E obviamente, se você olhar as commodities, as principais commodities, você tem ouro, prata, cobre, petróleo, todo mundo para cima, né? Obviamente tem as commodities alimentares que ainda estão mais ou menos, né? O café fez um rompimento maravilhoso, mas milho, boi e a soja ainda estão enroscados, né? Mas de qualquer jeito as outras commodities estão puxando esse CRB para cima aqui, tá bom? Indo agora para o petróleo, nós vemos aqui, olha, um fechamento acima dos 90 dólares, então quem não acreditava nisso daqui, isso daqui é análise técnica pura, né? Então nós falamos, olha, tá tudo marcado aqui no gráfico, né? Aqui essa região de suporte aqui nos 70, e aqui tem essa outra região aqui entre os 95 e 100, né? E o mais provável, quando ele marcou esse fundo aqui e começou a fazer esse zigue-zague, a gente tem aqui esse canal aqui projetado, né? Então, do mesmo jeito que o CRB estava projetado, você vê que ele está rompendo aqui esse canalzinho neste momento, e aí nós projetamos aqui esse novo canal. Então, faz sentido ele vir aqui para essa região dos 100 dólares, né?
E aí as petroleiras estão voando, né? É uma pena a Petro estar na situação que está, mas a Prio fez um rompimento essa semana, então fica de olho aqui já a dica que a Prio é um ativo para a gente olhar essa semana, tá bom? Então, assim, petróleo para cima, não tem o que falar, uma bela de uma semana, um belo de um rompimento e é só compra, né? O minério de ferro está sofrendo aqui com a China ainda, né? Ainda está aqui no fundo, não perdeu esse fundo, se perder esse fundo, vem aqui. Mas o minério de ferro é um dos poucos que está para trás, né? Já o cobre, olha lá, que semana espetacular. Já está aqui na região do topo histórico, né? Porque nós tivemos este topo aqui nos 880, mas depois devolveu, fez essa bandeirola e caiu. E aqui nós temos várias vezes tentando passar. Então, assim, eu acho muito difícil isso daqui segurar, tá? Esse cobre provavelmente vai fazer esse rompimento novamente, tá? Depois dessa semana aqui, tem muita energia acumulada. Lembrando, vou colocar aqui no gráfico mensal, já que estamos falando de commodities, né? Olha, quando eu vejo esse cobre fazendo aqui essa consolidação aqui de vários meses, aqui é o Covid, e aí depois ele faz esse rompimento, aí vem aqui vários meses e ele chega aqui, não é muito difícil de saber o que ele provavelmente faça como próximo movimento. É isso daqui, né? Então, é isso que nós estamos esperando. E aí, nós estamos falando aqui de CRB para cima, estamos falando de inflação também para cima, tá bom? Aí o ourinho, o ouro eu nem vou gastar muito tempo aqui porque nós vamos falar no Momento Economês dedicado só a esse rompimento do ouro, né? Mas então a gente vai ver os gráficos de mais longo prazo e tal, mas o que eu posso dizer? Nós temos aqui, olha, este pivôzão aqui, aonde ele veio por coincidência, vocês veem as coincidências do Fibonacci, né? Ele veio aqui 2,330, ele parou exatamente nessa projeção de Fibonacci. E aí eu tenho que falar uma coisa para vocês, olha, as ferramentas da análise técnica, elas estão aí à disposição, né? A questão é você pegar e usá-las a seu favor. Então, nós fizemos um Momento Economês aqui, acho que 3 ou 4 para trás, né? Falando sobre o Fibonacci. É uma aula de Fibonacci aí de graça, né? E a gente usa aqui todo dia e mostra todo dia. Então, esse negócio, ele funciona, tá? Se você não acredita, é porque você não usou ou está usando errado. Então, todo dia nós estamos mostrando aqui. E esse ouro aqui é mais uma prova, né? E assim, outra coisa que é importante é você acreditar na análise técnica. Quando você tem uma situação dessa, isso daqui está escrito nos livros, não sou eu que estou inventando, né? Isso daqui estou repassando o conhecimento de muitos livros que eu li e estou repassando aqui para vocês. Você tem uma perna de alta, um ativo em tendência de alta, ele faz uma acumulação e depois ele rompe a favor da tendência. Aonde é que ele vai? Ele tem as projeções de acordo proporcionais ao movimento, ao tamanho que ele ficou consolidado, né? A perna anterior, tem várias projeções que você pode fazer. E é só usar isso daí a seu favor para você realmente acreditar no trade, né? Porque quando você vê uma oportunidade de um trade que vai andar bastante, você tem que aproveitar. E esse é o caso do ouro e eu cansei de falar sobre isso, né? Então é só mais um recado aqui, né? Então, depois nós vamos falar mais sobre ouro no Momento Economês. A prata, olha lá, este rompimento aqui deste triângulo maravilhoso, né? Então, esta prata aqui, ela, olha só que movimento, né? Ela provavelmente venha aqui nos 30 dólares, muito rápido, provavelmente essa semana isso daqui aconteça, tá? Eu sei que para quem opera no Brasil é difícil de operar a prata, né? Mas está aqui o gráfico, mais uma vez, falando sobre projeções de Fibonacci e sobre análise técnica. Olha, quando você tem um triângulo assim, como este daqui, a projeção do movimento é o tamanho deste cateto aqui do triângulo, tá bom? Então, o que acontece? Quando você faz essa projeção de Fibonacci aqui, você vê que o primeiro alvo está aqui nos 42 dólares e não por coincidência ele pega esta resistência aqui. E o segundo alvo, que é de 100%, que está aqui nos 50 dólares, não por coincidência é esse topo aqui. Então, assim, essa prata, ela tem tudo para vir muito rapidamente aqui para dobrar de preço para os 50 dólares, tá bom?
E aí eu mostro para vocês o movimento anterior. Então, olha, quando você teve aqui um rompimento aqui desta região, que é a região dos $20, que aconteceu em 2010, ele veio aqui para os $50 sem olhar para trás, tá bom? Então, provavelmente é isso que aconteça aqui nessa prata e a gente vai acompanhar isso daqui direto, né? Olhando aqui o DXY. O DXY continua dentro aqui desse funcionamento, está bem no meio aqui, nos $105, né? Ele até ameaçou ir para cima por causa da alta de juros, mas ele acabou ficando aqui mais ou menos no mesmo patamar, né? Isso daqui deu uma amenizada para o nosso real, né? Imagina se esse negócio aqui faz um pivô de alta, o que acontece com o nosso real, né? Já estava nos 5.200 lá. O Bitcoin continua na mesma região aqui, topo histórico, está pensando o que vai fazer, mas olha, toda vez que ele tentou corrigir, ele deixou sombras para baixo, né? Então esse negócio aqui está dizendo que quer subir mais, né? Até prova em contrário. A mesma coisa o Ethereum, né? O Ethereum já veio aqui nessa retração de 50% de FIBO, essa semana aqui tentou voltar e não foi muito longe, né? Então parece que isso daqui é o limite da correção e ela deve continuar para cima. Indo agora para o... eu tenho que falar aqui do Yen japonês, né? Então, olha, o Yen japonês continua aqui neste triângulo de alta, né? Então, isso daqui a qualquer momento deve romper esses 152 aqui e vir aqui para os 160, onde tem uma outra resistência anterior, né? E assim, isso aqui eu não tenho a menor dúvida que o Banco do Japão, o BOJ, está interferindo nesse negócio aqui para não fazer esse rompimento. Mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar e esse negócio vai romper e provavelmente vai para 160 de uma vez. Agora vamos mostrar aqui as principais FANGs, né? As magníficas 7. Então nós temos aqui a Apple, que está aqui na zona do Deus me livre. Engraçado você ver a Apple destoando das outras FANGs, né? E pode perder a qualquer momento aqui. Se perder esse fundo, tem uma venda de Apple e aí a gente pode ter uma correção maior, principalmente da Nasdaq, né? Já as outras, olha, Microsoft está aqui, rompeu o topo histórico, está dando uma pensadinha aqui o que fazer, 2 semanas, mas tudo indica que deve continuar para cima, né? Lembrando, essa região aqui é a região de 100% de FIBO deste pivô de alta aqui, né? E por isso que ela está enroscando aqui, mas provavelmente deve romper para cima. A Amazon, olha lá, lembra que a gente falou que tinha uma atração para o topo histórico? Chegou no topo histórico aqui, tá? Aqui no 185, né? Já está praticamente aqui entre 185 e 190, é o topo histórico, né? Agora vamos ver o que acontece. O Google também, olha, tá no topo histórico aqui, louco para romper, né? Lembra que fez esse gap aqui, veio com um resultado, um balanço espetacular, né? E está querendo continuar esse pivô esse canal de alta aqui, rompendo o topo histórico. A Meta, olha lá, estava aqui derivando, né? Eu não gosto muito desse tipo de figura, né? Mas essa semana aqui, olha, espetacular, né? Então, Meta continua. O topo histórico anterior dela era aqui, ela foi embora. Lembra que ela caiu aqui, olha, para os $90, né? E agora está aqui a mais de $500. Olha que pernada de alta que a Meta deu, né? Parabéns, Zuckerberg. A Tesla está sofrendo, né? Aqui, olha, se perder esse fundo aqui é um belo de um pivô de baixa, e aí, de novo, já falei, para mim Tesla é 100, então tem essa venda aqui, quem opera aqui fora não pode perder essa venda, tá bom? Estamos falando dessa venda aqui desde que ele fez esse pivô de baixa aqui, acionou essa bandeira, blá blá blá, né? E estamos aproveitando para vender. E aliás, não posso deixar de falar, né? É perigoso falar essas coisas, né? Mas tô aqui comendo pipoca e assistindo a treta do Elon Musk com o Xandão, né? Pelo amor de Deus, onde é que vai dar esse negócio, né? Então, assim, tô muito curioso e acho que todo mundo tá curioso, né? Porque o Elon Musk desafiou, tipo, aquele duelo de cavalheiros, né? Chamou o Xandão lá deu um tapa com luva de pelica na cara do Xandão e falou, olha, todas as ordens judiciais que você colocou para banir ou suspender o pessoal do Twitter, eu vou ignorar todas e vou voltar todos os brasileiros para a rede, não tem mais ordem judicial no Twitter. E agora vamos ver o que o Xandão vai falar, né? Se vai bloquear o Twitter inteiro no Brasil, se vai aplicar multa, se vai mandar prender o Elon Musk, não sei, né?
mas eu estou assistindo de carteirinha porque estou aqui curioso para saber onde é que esse negócio vai dar. Né? Então, para concluir aqui, as FANGs, nós temos a Netflix, que continua para cima também, né? Então ainda tem um espaço aqui para o topo histórico, né? E parece que ela vai, né? Que nem a Amazon, né? Que foi indo aos poucos e chegou. E a Nvidia, que está aqui com cara de topo, né? Mas olha, é um topo sem ganas de cair, né? Por enquanto, isso daqui pode virar uma consolidação, né? Então, turma, do mercado internacional, isso daí, vamos agora para o momento economês. Então não preciso gastar muito tempo na introdução aqui sobre o rompimento do ouro, já falamos no gráfico aqui anteriormente, e eu sou um entusiasta do ouro, né, como moeda, como reserva de valor, então vocês estão cansados de me ver falando do ouro aqui, não precisamos gastar tempo e vamos direto para o conteúdo. Né? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o porquê que o ouro, o pessoal pergunta muito, por que o ouro está fazendo esse movimento, né? Então é uma série, um conjunto de fatores, né? Um dos fatores está aqui refletido nesse gráfico, que é a compra dos bancos centrais. Então esse gráfico aqui já começa lá na década de 70, né? E a gente vê que os bancos centrais internacionais, eles lá na década de 70, né, antes de ter a crise do petróleo, de quando mudou o padrão ouro, né, do dólar, eles tinham mais ou menos 73% das reservas internacionais eram em ouro. Então, o que acontece? Conforme isso daí acabou lá nos Estados Unidos, em 71, não é que eles venderam ouro, tá? Dificilmente os bancos centrais venderam ouro, mas o que acontece é que a proporção das reservas ela mudou, porque imagina que os bancos centrais continuaram com as mesmas reservas de ouro, só que eles começaram a imprimir dinheiro e títulos do tesouro, que as reservas hoje estão mais em títulos, né, do tesouro, e na verdade o que aumentou foram os títulos e o ouro continuou lá embaixo. Então, proporcionalmente, percentualmente, esse negócio caiu aqui para esse patamar, né? E aí ele ficou aqui, olha, desde os anos 2000, ele estava aqui nessa consolidação. Isso daqui é muito parecido com o nosso rompimento do nosso dólar, né? Você vê aqui que está querendo fazer um pivô de alta nesse momento, né? Porque os bancos centrais estão novamente comprando ouro. Por uma série de razões, tá bom? Tem as questões lá que eu já falei sobre Rússia, sobre China, né? A desconfiança da dívida americana, né? Porque, na verdade, a questão não é ter a dívida de que os Estados Unidos vai pagar a dívida deles, né? Que está crescendo a um ritmo absurdo de $1 trilhão por trimestre. Então, assim, já está acima de 30, acho que 37 trilhões. Já nem sei, já perde a conta, porque $1 trilhão por trimestre, já está 34, já está 37, sei lá. Então não é o risco dos Estados Unidos não pagarem. O problema é a desvalorização da moeda, porque como é que vai pagar? Vai pagar imprimindo dólar, e se você imprimir dólar, você desvaloriza o dólar, né? Então os estrangeiros que têm reservas em títulos do Tesouro Americano em dólar, seja o japonês, seja o chinês, seja o russo, seja o brasileiro, lembrando, a gente tem 350 bilhões de dólares em reservas, né, o Brasil, e isso daí a maioria está em títulos do Tesouro. Uma parte pequena está em ouro. Eu não sei quanto o Banco Central brasileiro tem em ouro, mas me arrisco a dizer que deve ser em torno de 10%. É bem pouco. E então, o que acontece? Os bancos centrais estão vendo esse risco e falam assim, opa, deixa eles... todo mundo é trader, no final das contas, esses caras são financeiros, são traders. Então, o ouro está se valorizando e o dólar está se desvalorizando. Então, vamos fazer reservas em ouro e não mais em títulos do Tesouro. Obviamente, esse é um movimento que é gradual, né? Não é assim do dia para a noite, mas aqui mostra uma tendência, né? E aqui a gente vê que o que está acontecendo é que os compradores dos títulos do Tesouro, eles eram essencialmente estrangeiros, né? Eram quem precisava de reserva. Por exemplo, os países exportadores, como o Brasil, Japão, China, tal. Você não pode internalizar toda a grana que vem das exportações, porque senão você destrói o câmbio do seu país. Então, o que você faz? Você mantém reserva em títulos do Tesouro Americano, que é a mesma coisa que deixar em dólar, né? Mas pagando alguns juros. Então, o que acontece é que
o pessoal agora não está mais comprando esses títulos do Tesouro, e quem está comprando é o próprio Fed, né? E aí esse negócio causa um problema, né? Então, um dos motivos do ouro estar se valorizando é esse aumento de compra dos bancos centrais. O outro motivo, perdão, o outro motivo é a questão da inflação, né? Então, o que acontece? Quando você tem períodos inflacionários, o pessoal começa a se proteger. E o ouro é uma grande proteção contra a inflação, né? Então a gente vê aqui, esse gráfico aqui mostra, olha, década de 60 e 70 até 80, né? Então o dourado aqui é o ouro, né? Então olha só, 1974, vocês lembram, a crise do petróleo, aí o ouro caiu, né? E essa linha negra aqui é a inflação americana. Então você vê que a inflação aqui disparou, né, por causa da crise do petróleo, e o ouro estava subindo também. Quando acontece a crise, o ouro ele cai. Isso é normal, né? Sempre que o mercado de ações cai, no primeiro momento o ouro também cai junto, né? Porque o pessoal precisa liquidar posições para fazer frente lá às chamadas de margem e tudo mais, né? E aí a inflação deu também uma correção aqui, né? Só que nós vemos que depois a inflação fez um pivô de alta, fazendo pico aqui em 1980, né? E o que acontece? Você vê que neste mesmo momento o ouro faz esse rompimento aqui, esse pivô de alta aqui em 78, se não me engano. E aí ele acompanha aqui essa inflação. Na verdade, a inflação acompanha essa alta do ouro. Existe uma correlação direta disso daqui. Então, quando a gente vê o ouro fazendo o rompimento que ele está fazendo agora, você tem que colocar as barbas de molho, porque esse negócio aqui já aconteceu antes, né? Aí, seguindo aqui, o que nós vemos que está acontecendo agora, né? Então, a gente vê uma correlação aqui deste rompimento do ouro, né? Que ele fez o rompimento aqui semana passada, né, nesse momento, né, que está fazendo. E aqui nós temos, aqui é o gráfico atual, né, 2024. E nós temos aqui esse pico de inflação que vem em 2022, né, depois do Covid, demorou um tempo para vir a inflação. Aí ele voltou aqui, mas olha, ela tá tendo dificuldade de voltar para aquele patamar lá de 2%, que era o que o Banco Central queria. E a gente está vendo esse rompimento do ouro. Então, esse rompimento do ouro, será que não é o mercado falando que nós vamos ter um período inflacionário? E aí eu quero mostrar para vocês aqui esse gráfico invertido do ouro. Então, o que você pega? Você vira o ouro de ponta cabeça, então você vê que a cotação aqui, olha, está de cima para baixo, né? 500, 600, 702, 2.300 aqui, que é onde está o ouro, né? Então, você vê aquele pivô de alta aqui no ouro, na verdade aqui ele está um pivô de baixa, né? Então, esse dourado aqui é o ouro. E o preto são os títulos do Tesouro Americano de 10 anos. Então a gente vê que normalmente, olha aqui, isso aqui é desde 2007, existe uma correlação. Quando você pega os títulos do Tesouro e o ouro invertido, eles têm uma correlação direta, né? Por quê? É uma correlação inversa, então você põe o gráfico de ponta cabeça, ele vira uma correlação direta, né? Então, olha só como os movimentos acompanham, né? E hoje, o que nós temos aqui? Nós temos os títulos do Tesouro aqui para cima, né? Então, estão aqui nesse patamar, né? E o ouro, ele está andando na frente aqui, ele está fazendo esse pivô aqui, provavelmente ele está precedendo um movimento da taxa de juros, né? Não só a taxa de juros, mas os juros como um todo, né? Os títulos de 10 anos aqui nesse caso. Então, quando a gente vê este movimento aqui, dando um zoom, né? O mais provável é que esses juros aqui, eles caiam também, né? Então, isso daqui é o que a história nos mostra, né? E aí, quando a gente vê este movimento, existe aqui a teoria econômica desse negócio, né? Então, nós temos dois possíveis cenários, né? Quando isso acontece, né? Então, um cenário, a linha vermelha aqui é a inflação. Então, você pega aqui, olha, a inflação ela vai se manter aqui nesse patamar aí de 3, 4% e tal. E os juros, que na verdade, a economia, né, ela começa a cair e você tem uma recessão. Então, é a chamada estagflação. Então, a inflação permanece, a economia não consegue fazer frente a essa inflação e começa
começa a sofrer a economia, né, e a gente começa a ter uma recessão. Então, esse daqui é um cenário, e aí o que acontece? Nesse cenário, a gente precisa ter juros reais negativos. Por que você precisa ter juros reais negativos? Se a economia começar a patinar, ou seja, o desemprego subir e tal, o que vai acontecer? O Fed vai cortar juros. E aí os juros vai ficar negativo. Porque se você tem inflação no patamar de 4 e os juros vai para zero novamente, você tem juros negativos. Ou seja, se você está comprando títulos do Tesouro, você está pagando para comprar títulos do Tesouro. Então, esse é um cenário que favorece muito o ouro. Porque quem quer ficar com títulos do Tesouro com juros negativos? É melhor você comprar ouro, porque o ouro está subindo. Né? Esse é um cenário possível. Tá? O outro cenário econômico que é possível é este cenário onde nós temos uma alta da inflação e a economia se sustentando. Então, por que nós estamos falando disso daqui? Porque para você manter a economia girando, vamos supor que, por exemplo, o desemprego começa a subir e aí o Banco Central é muito rápido nos estímulos. Então ele corta juros e aí faz injeção, quantitative easing, né, faz injeção de dinheiro e tal, e a economia continua rodando. Só que aí a economia rodando nesse cenário, a inflação sobe, porque as commodities estão subindo, blá blá blá, e você estimula a economia, vai continuar subindo o petróleo, vai continuar subindo tudo. Então você tem esse cenário aqui onde a inflação dispara. Não necessariamente dispara para a hiperinflação, mas acontece como aconteceu lá em 74, né? Porque você viu que os juros caiu e depois a inflação subiu, né? Fez uma segunda perna, um segundo pivô de alta. E esse é um risco que pode acontecer, né? E aí então o que a gente vê aqui? A gente vê a economia ficando mais ou menos de lado, né? Então o crescimento cai, ela fica mais ou menos no 0 a 0, e os juros reais também caem. Por quê? Mesmo você vai ter que fazer juros mais baixos para estimular a economia e a inflação vai subir. Então você tem juros baixos. Então esses dois cenários privilegiam para quem está com ouro, né? E aí a gente vê aqui um outro gráfico, o próximo gráfico, aonde nós temos a taxa de inflação e esse daqui não é o CRB, tá? É um índice parecido, mas não é exatamente o CRB que a gente olha, é o Commodity Index. Então o Commodity Index é o vermelho, esse daqui, e a gente está vendo aqui essa bandeira, né? Lembra que a gente tem no CRB essa bandeira, né? E o CRB já rompeu aqui e já está rompendo aqui esse pivô de alta, né? Esse Commodity Index ainda não rompeu. E aqui em preto nós temos aqui a inflação. Então a gente vê, lembra que eu falei que a inflação, olha, segurou aqui nesse suporte que era a resistência antes, né? A inflação estava aqui nesse patamar aqui nos anos de 2016 até 2020, né? Estava aqui e aí depois rompeu. Depois que rompeu, o que ele fez? Pullback e está se segurando aqui. E agora essa inflação, olha, com o CRB fazendo esse negócio aqui, essa inflação pode acompanhar e fazer este movimento, tá bom? E aí a gente vê aqui o gráfico do ouro. Então, vocês estão cansados de ver esse gráfico do ouro, né? Isso daqui é uma xícara, já cansamos de falar, né? Então, lembrando, olha, o pico aqui foi em 2011, né? Desse ouro aqui, perto dos $2.000, né? $1.900. Aí depois ele veio aqui e fez esse topo aqui dos $2.000, ficou aqui enroscando e agora rompeu, né? E aí o que acontece? Quando você olha as projeções do ouro, eu já cansei de falar isso daqui, $3.500, $4.000, né? E esse negócio aqui pode disparar. E aí a gente vê o que normalmente acontece quando você tem esse rompimento do ouro. A história já nos contou, né? Então nós temos aqui, anteriormente, nós tínhamos aqui, olha, de 2014 a 2020, o ouro estava aqui com essa resistência aqui que não conseguia vencer, né? E aí, quando ele fez esse rompimento, nós surfamos toda essa alta aqui. Eu cansei de falar aqui, quem acompanha os nossos vídeos, né? Nós começamos a comprar ouro lá nos $1.200 e ele foi até $2.000, né? E ele foi embora, né? E agora, quando você tem esse rompimento, o que provavelmente aconteça? Isso daí é uma mudança de patamar, né? As commodities têm essa característica, né? E aí, o que acontece? Se você for olhar aqui, olha, nós tínhamos aqui uma alta de juros enquanto o ouro estava ali sem conseguir romper, né? E de repente aqui, olha só, em
2019, o Fed começa a cortar juros, né? Então, quando foi o Covid, ele simplesmente acabou de cortar juros, mas ele já estava cortando juros. E aí você vê aqui exatamente neste momento, eu vou voltar aqui no gráfico anterior, é exatamente sincronizado com isso daqui. Olha, quando o Fed começa a cortar juros aqui em 2019, antes do Covid, o ouro rompe. E aí depois do Covid é que ele vai embora, né? Mas aí já, o juro já estava zero. Então, qual que é a mensagem aqui? Quando o mercado, o investidor, ele vê que os juros vão cair, porque o Fed vai cortar juros, e aí todos os juros da economia vão cair, e na verdade o Fed é reativo, né? Quem comanda os juros é o próprio mercado, né? Então, os títulos do Tesouro vão cair, a rentabilidade dele vai cair. O que o pessoal faz? O pessoal migra, sai do título do Tesouro e vai para o ouro. E aí o ouro faz esse rompimento. Então, esse movimento ele acontece antes do corte de juros, porque o Fed está sempre atrasado, tá? Já cansei de falar isso daí. Então, nós vemos aqui que, voltando aqui ao gráfico com a carinha do Jerome Powell, quando ele começou a cortar juros, o ouro já tinha rompido. E agora, o que está acontecendo aqui? Nós estamos exatamente nessa fase. Em algum momento, estão falando aí junho, corte de juros, né? Agora teve esse cara que falou que não vai ter corte esse ano, tal, mas tanto faz. Em algum momento vai começar a ter corte de juros. E o ouro já avisou isso. O ouro já fez o rompimento e está andando na frente, como aconteceu na década de 70, como aconteceu aqui recentemente em 2019, tá? Então, essas coisas estão todas interligadas, tá bom? E aí, o que eu posso te dizer a respeito disso? Você precisa acompanhar os gráficos, porque nós estamos mostrando aqui o fundamento desse movimento do ouro e do mercado, dos juros e o que pode acontecer na bolsa, né? Nós estamos mostrando aqui os fundamentos, mas na verdade o que a gente precisa saber é o que está acontecendo nos gráficos. E é isso que a gente mostra todo dia no método da DAX. Então, nós estamos aqui todo dia com os nossos alunos na sala ao vivo, com o método DAX, e a gente está operando comprado porque no mercado internacional, porque o mercado está em alta, né? E a hora que ele virar para baixo e começar a fazer topos e fundos descendentes, a gente vai operar vendido. Então, tudo isso daí que vai acontecer, o gráfico vai mostrar para a gente e a gente vai fazer os movimentos, porque é exatamente isso que nós ensinamos no método DAX. E com isso nós temos a rentabilidade que nós temos, né? E o que acontece? Precisa ter desespero de tentar acertar antes? Não, porque nós estamos todo dia aqui fazendo a vídeo de abertura de mercado, o Modé está todo dia no Instagram fazendo a live. O pessoal do Método DAX tem todo esse conteúdo teórico, né, para acessar lá no Hotmart, e a sala ao vivo, e a demonstração está aqui, olha, na carteira VIP, que o ano passado nós tivemos aí uns 60% de rentabilidade, fazendo exatamente isso que a gente mostrou. Pivôs de alta a gente está comprando, pivô de baixo a gente está vendendo, projeção de Fibonacci, retração de Fibonacci, e nada mais do que isso, está operando simples e limpinho. O Ibov ano passado deu 20, aqui nossa carteira VIP lá do Método DX deu 60. O Top Trades, no período de 6 meses que nós estamos fazendo o teste, ele está com 37% de gain. Então é isso que a gente ensina no Método DX, e eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo do dólar, e aí do ouro, e aí nós vamos agora para os gráficos do Brasil. Então, turma, começando aqui pelos juros, né, que era exatamente o que a gente estava falando no Momento Economês, nós vamos ver aqui os DIs, né, e o DI do Brasil ele está perigosamente aqui rompendo este canalzinho esta semana, né, ele fez esse rompimento. Esse é o DI futuro, tem alguns DIs lá mais curtos que já estão até mais altos, né, de 27, está mais alto que isso daqui. E a última vez que ele fez esse movimento, ele fez aqui, isso daqui é uma projeção que eu já cansei de ensinar para você, né? Quando um canal é rompido, você projeta ele o dobro da altura, e foi exatamente o que aconteceu aqui, olha, em outubro de 23, né? Setembro, outubro de 23. Então isso daqui pode acontecer e esses juros vir para cá, nessa região aqui do 10,40. Além disso, você tem uma outra situação que é o seguinte, olha, você teve essa perna de baixo aqui do DI, né? E aí a gente traça aqui uma retração de Fibonacci. Essa retração de Fibonacci, olha, o 38.2, primeira retração, foi exatamente onde ele veio aqui. E aí a gente pode fazer isso daqui ao vivo, né? Então nós temos essa perna aqui, a gente pega aqui o Fibonacci, vem aqui do fundo para cá,
E aí nós temos, olha, as projeções aqui, o 38,2 está no 10,20, ele pode chegar aqui, ou ele pode vir aqui até o 10,40, no 50%, que talvez case mais com essa projeção aqui, né? Lembrando que esse negócio aqui ainda vai andando assim, né? Então, realmente, o juros está para cima e, geralmente, o dólar se valoriza quando isso daqui acontece, tá? Indo agora para o Ibov, nós temos essa situação aqui aonde, como eu disse, ele está aqui na zona do Deus me livre, né? Então, mais uma semana aqui que veio testar aqui o 130. As pessoas de pouca fé pensaram que ele ia para cima, mas não, ele ainda continua aqui para baixo, né? E a qualquer momento esse negócio pode perder o fundo aqui, que a gente acredita que é o cenário mais provável, tá? Quando você olha aqui o índice, fica mais claro esse negócio, né? Você tem essa linha de tendência que está sendo respeitada. Neste dia aqui ele fez essa disparada e aí nós aproveitamos para vender novamente, assim como nós vendemos aqui, e um trade maravilhoso, né, que é swing trade, porque se esse negócio aqui perder, a gente faz aquele nosso setup carnaval, né, que é você vende pelos 60 minutos, então já vamos colocar aqui nos 60 minutos para mostrar isso. Você vende pelos 60 minutos, né, esse topo claro aqui, você pode fazer entrada aqui ou aqui, tanto faz, com stop aqui. E aí, o que acontece? Quando ele faz 1 para 1 aqui, você já faz a parcial. Então, metade do trade você põe no bolso. E a outra metade você deixa arder, que se perder o fundo aqui, isso daqui se torna um swing trade, tá bom? É isso que a gente faz lá direto no método 10x. E aí aqui, olha, então 60 minutos, o que eu tenho para dizer? O que eu falei a semana inteira, né? A venda está imperando, né? Então, se perder fundo aqui, tem venda. E se fizer qualquer repique, como fez aqui, né? Isso aqui foi notícia, né? Teve muita volatilidade por causa da Petrobras aqui, e então isso pode continuar acontecendo. A treta da Petrobras continua, né? Não acabou ainda, porque esse absurdo, né? Vai tirar o presidente, não vai tirar, vai ser Mercadante. Agora o Mercadante falou que não quer. Quem vai vir? Vai vir Guido Mantega, quem que é? Não sei o que, vai ficar o Prats. Meu, uma putaria que sem comentários, né? Isso não deveria acontecer numa empresa de capital aberto, capital misto, né? Porque o pessoal acha que a Petrobras é uma estatal, então o governo pode fazer o que quiser. Não, a Petrobras é uma empresa de capital misto com ações negociadas no Brasil, em Nova York, inclusive essas putarias em Petrobras já deram muito prejuízo para os acionistas, porque a Petrobras teve que pagar multas bilionárias nos Estados Unidos por causa de processos exatamente desse tipo de coisa que acontece na Petrobras, né? Então, você que é investidor, lembre-se sempre disso. Olhando aqui o dólar, olha, é o rompimento, né, que a gente tanto esperava, esta semana confirmou. Então, fechou aqui realmente nos 5.080, né? E agora o alvo desse negócio aqui está nos 5.300, né? Por quê? Essa aqui está desenhada aqui faz um tempão, né? Quem vê meus gráficos aqui, essa região aqui, que era um suporte anterior, já veio visitar uma vez e agora provavelmente venha novamente, tá? Então o dólar daqui para frente é só compra. E nós falamos aqui, ó, enquanto estava nessa meiuca aqui, não tinha o que fazer e tal. Agora não, agora olha aqui, ó, tem uma compra clara aqui, né, com stop aqui, lembrando, com alvo aqui. Então, assim, poxa, mas é uma compra aqui que tem 80 pontos de stop. Olha, passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né? Então, se você quer ganhar 200 pontos aqui para cima, você precisa ter um stop de 80, né? Não dá para fazer esse negócio, é assim que funciona. Se você ainda não está pronto para fazer isso, não faça, tá? Mas é assim que funciona a bolsa, né? E aqui pelo day trade, rompeu aqui, é compra, não precisa nem se preocupar com esse negócio aqui, né? O stop tá claro e tal. Nós começamos a comprar o dólar novamente aqui nesse fundo, né? E estamos segurando porque a gente acredita que vai subir. Então é só compra no dólar. Olhando aqui as small caps, acionou essa bandeira de baixa, né? Então finalmente, olha, uma bela de uma barra de baixa aqui, daqui para baixo, 105 para baixo, é só venda. E essas small caps podem vir para cá, né? Eu tô com cabeça só de venda small caps, já comecei a vender ela aqui, vamos olhar aqui no diário, né? Então, olha só, quando ela perdeu aqui, já começamos a vender. Neste dia aqui deu uma venda maravilhosa pelos 60 minutos, aqui pelo diário, olha, você pode vender com stop aqui. Isso aqui não é um call, é só análise técnica pura, né?
Olhando aqui os setores, começando aqui pelos materiais básicos, está meio bagunçado ainda, né? Não tem muita direção esse negócio. O setor industrial está numa região de resistência, essa semana aqui fez aqui uma reação, e esse negócio aqui está fazendo topos e fundos ascendentes, então isso daqui ainda pode vir aqui, por exemplo, até o meio do caminho, né? Aqui tem uma linha de tendência e tal, é mais provável uma correção do que uma alta. O setor de consumo, não precisa nem falar, né? Esse juro subindo, isso daqui é uma bandeira de baixa, lembrando, né? Isso daqui é um canal de baixa, já veio testar aqui de novo. O negócio aqui é só para baixo, né? Então, o alvo está aqui embaixo, tá? Então, setor de consumo, varejo, cara, a C&A tá bonita, mas é a única, tá? O resto é tudo para baixo, né? E nós vamos ver Magalu, inclusive. O setor imobiliário também agora, olha, marcou esse topo aqui, e isso daqui é um afunilamento, eu não gosto, mas se perder aqui essa linha de tendência, eu acho que nem esse fundo segura, tá? Eu acho que o mercado está baixista, principalmente porque a gente vê os juros para cima e o dólar para cima, esses caras mentem muito menos que o índice, tá? O setor financeiro está enroscado aqui, né? Mas olha, o Itaú perdeu fundo, e o Itaú era o bastião da alta, né? Então, eu perdi um pouco da fé da alta do setor financeiro. Eu acho que esse negócio aqui perde o fundo também, tá bom? E o setor de utilidades continua nessa bandeira de alta, é mais resiliente, mas não tem compra nem venda, cuidado, melhor não fazer nada, tá? Indo agora para os principais ativos do Brasil, nós temos o Itaú, que perdeu o fundo dessa consolidação, né? E agora veio testar aqui essa resistência que virou suporte, né? Vamos ver como é que reage, né? Mas o que acontece? Nós precisamos ficar de olho aqui no diário. Se o Itaú vier fazer um pullback neste fundo aqui e virar para baixo, aí realmente tem espaço para venda. Lembrando, cuidado, tá? Ainda não tem venda em Itaú, porque por esse gráfico aqui nós estamos numa tendência de alta, só que ele está aqui no topo do canal. Outras vezes em que ele visitou o topo do canal, ele fez correções, né? Então tem bastante espaço para corrigir aqui novamente, né? E se o mercado resolver azedar, ele pode fazer isso daqui. Só que não precisa ter pressa, tá? Ainda não é a hora de vender Itaú, tem coisas muito mais fáceis de vender do que o Itaú. O Bradesco, fazendo aqui uma reação inesperada, né? Eu já não estou entendendo o Bradesco faz tempo, então não estou operando ele. Eu não compro esse Bradesco de jeito nenhum. E eu acho que a qualquer momento ele vai acionar essa bandeira de baixa, se isso acontecer, eu vendo. A Sambi, não preciso nem falar, né? A Sambi deu uma oportunidade de venda maravilhosa aqui, ó, você não pode perder essas oportunidades, a não ser que não estiver na tela, né? Mas olha, você tem um ativo que está em clássica tendência de baixa, né? Então esse negócio aqui está descendo, tal. De repente acontece alguma coisa, uma notícia, e ele viola isso daqui e para aqui numa zona de resistência. Isso aqui é o lugar fácil de você vender com stop. Olha só o quanto esse trade já andou. E se perder esse fundo aqui, isso aqui vai embora, né? Então, de novo, setup carnaval. Faz a vendinha aqui, já coloca parcial quando tiver 1 para 1, desce o stop gain e deixa arder o resto da posição, tá? O Banco do Brasil continua aqui consolidado, então precisamos esperar ele fazer a mesma coisa que o Itaú fez. Ele ainda não fez, né? A Vale, não preciso nem falar, depois dessa semana aqui, se perder o fundo aqui, tem venda, né? Para vir aqui novamente testar esse fundo, né? A Petrobras fez uma reação, mas a Petrobras, olha, deixa eu falar aqui claramente, preste atenção no que eu estou falando, para de fazer o que você está fazendo. Cara, a bolsa tem mais de 200 ativos que você pode operar, a gente mostra aqui todo dia para vocês. Não vai se envolver com alguma coisa que a análise técnica não está funcionando. Por que a análise técnica não está funcionando? Porque a análise técnica ela funciona com estatísticas e probabilidades. Então, essas estatísticas e probabilidades elas são feitas a partir do comportamento dos compradores e vendedores. Então, quando a tendência está de alta, os compradores estão ganhando, as tendências de baixa, os vendedores estão ganhando, blá blá blá. Nas regiões de suporte e resistência tem muita briga, é assim que funciona. Quando você tem um agente externo, que são esses FDPs do governo interferindo na empresa e falando agora vai isso, agora vai aquilo, agora vai isso, a análise técnica não serve para esse cenário. Por quê? Porque ela não está analisando o conjunto do comportamento dos compradores e vendedores. Ela está analisando notícia. E a análise técnica não foi feita para analisar a notícia.
Então fica fora dessa porcaria até a poeira baixar e depois você volta a operar, tá bom? A Petrobras tinha dado uma compra maravilhosa, aí saímos no stop gain, e agora, quem pode dizer o que vai acontecer? Se vai fazer um topo mais baixo e virar para baixo, se vai romper topo porque o petróleo está para cima. Lembrando, petróleo para cima não necessariamente é bom para a Petrobras, porque a Petrobras tem a defasagem dos combustíveis. Aí entra um presidente, um mercadante da vida e fala assim, não, vamos congelar o preço da gasolina, e aí o petróleo continua subindo, vai para $100, e aí faz um rombo na Petrobras e o resultado do próximo balanço vem lá com prejuízo. E aí, o que acontece? Então assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Não fica se envolvendo com essa porcaria, tá bom? Espera a poeira baixar e depois você volta a operar. Tem um monte de ativo para você operar aí tranquilamente, tá? Então essa é a minha mensagem sobre o Petrobras. Falando aqui sobre a B3, B3 é só venda, tá? Essa semana aqui entrou bastante volatilidade, então cuidado com ela, mas se ela fizer configuração é venda. A Magalu. Magalu, olha, vou falar o que de Magalu, né? Tendência de baixa, olha, Magalu é uma séria candidata ao troféu tendência, que nós vamos falar agora no fim. Não pus a Magalu ainda porque eu acho que ela tem espaço para descer aqui. Se ela vier perder o fundo, ela ganha o troféu tendência, tá? Porque é impressionante, perdeu o fundo aqui e é só venda em Magalu. Já é um ativo difícil de operar porque abaixo dos R$2 é muita volatilidade, tem que ter cuidado, né? A VEG está tentando se defender aqui, mas agora a chance da VEG romper esse topo para mim é pequena. Acho que ela vai ficar aqui por mais tempo, eu não tenho o que fazer, né? Indo para as commodities, nós temos aqui antes de ir para as commodities, eu quero ir para o troféu tendência, né? Acho que vale a pena, a gente falou sobre Magalu, e então, olha lá, o troféu tendência da semana vai aqui para a DASA. A DASA passou à frente da Magalu. E o que eu quero falar sobre a DASA é o seguinte, a DASA chegou aqui, olha, a R$200. E aí, isso daqui é gráfico semanal, tá bom? Olha só, marcou o topo, aí caiu, aí consolidou, aí continuou caindo, aí veio aqui, faz uma reaçãozinha, aí pivô de baixa, aí senta a pua. E aí, olha, aqui, por que eu coloquei a DASA aqui como troféu tendência? Para essa mensagem aqui. Ela subiu aqui mais de 110% pelo gráfico semanal. E é aqui que pega o pessoal pelas bolas, né? O pessoal fica todo excitado. Não, nossa, eu vou dobrar o meu capital, blá, 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 não sei o quê. E você está operando contra a tendência. Olha aqui o último topo. Olha aqui o topo mais baixo. Olha aqui o pivô de baixa. Pau. E aí, olha aqui o fundo. O que ela fez agora? Meteu mais um pivô de baixa, perdendo o fundo histórico. Essa merece o troféu tendência, né? Nós estamos operando ela lá no Top Trades, né? Porque ainda tem espaço aqui na cotação que ela está e vale a pena operar esse negócio. Vai cair provavelmente muito mais ainda, tá bom? Então vamos voltar agora aqui para os gráficos. E para finalizar aqui com as commodities, né? Então nós temos aqui o milho que está enroscado, não tem muito o que fazer. O boi também continua enroscado, não sabemos o que vai fazer, mas agora, quem sabe esse boi não rompe para cima por conta do CRB que está andando, né? A soja também está enroscada aqui, né? Marcou o fundo, mas olha a Lise fazendo seus barulhos aqui. Isso aqui pode ser uma bandeira de alta, se acionar aí a gente pode voltar a comprar a soja, e o campeão aqui foi o café, né? Olha só que rompimento maravilhoso. Então, café é um gráfico muito técnico, né? Veio aqui, olha, voltou aqui na última retração de Fibonacci, fez o pullback, depois veio aqui, deixou esse fundo duplo e agora, olha, embandeirou aqui e fez o rompimento. Então, esse café deve vir aqui para esse topo e deve ir embora, tá? Então, parabéns para quem pegou essa compra aqui. Eu não peguei que eu estava distraído. Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever no canal. E para quem não assistiu a nossa live sexta-feira, da live histórica, eu e o Fernando Mondé, contando nossa história antes da Bolsa, durante a Bolsa, sobre nossa amizade, nossa experiência profissional, tá aqui o link, né, para assistir, vale muito a pena, tá? Muito conteúdo sobre Bolsa de Valores, conectado com a nossa vida, experiência pessoal, tá bom? Então, valeu, turma, um abraço.